Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver pelo título, não é de assunto que eu costumo tratar aqui, mas não é uma mudança de rumo do canal, tá? É só um vídeo solto que eu tava com esse assunto essa semana, resolvi tratar. Bom, é isso aí. Inteligência artificial, algumas considerações específicas. Ou seja, vou tentar fugir do basicão de desemprego, cura doenças, tá? Isso aí todo mundo tá cansado de saber, tá cansado de ouvir. Talvez o que eu fale aqui ainda seja muito básico, ainda seja óbvio para você e tranquilo. Se eu tiver conseguindo falar com 3 pessoas que ainda não pararam para pensar nisso, então estou atingindo meu objetivo. Se for uma pessoa, ainda estou atingindo meu objetivo. Beleza? Eu vou tentar focar aqui também na parte criativa, né? Então, conteúdo para rede social, artes, música, mais nessa linha. No final do vídeo eu vou voltar para o básico, voltar para o emprego, doenças, porque não consegui, na minha linha de raciocínio, trazer coisas tão específicas assim, mas o grosso do vídeo espero que seja algo diferente. Então, essas considerações eu coloquei em 4 categorias, tá? Oportunidades que eu acho que o hype tá um pouco exagerado, tá deturpando. Oportunidades que eu acho que o hype é justificado, alguns contras específicos e alguns prós. Como eu falei no final do vídeo, que são os prós, não são tão específicos assim, né? São mais gerais. Número 1. Oportunidades que eu acho o hype um pouco exagerado. Já tem gente recomendando e gente fazendo conteúdo para rede social que é basicamente um copy-paste a partir do ChatGPT. Por que eu acho o hype exagerado? Porque conteúdo copy-paste já existe e o processo já é bem fácil. Não é como se o trabalho tivesse sido diminuído em 90%. Você só vai fazer o copy-paste de outro lugar. Tá, enquanto o ChatGPT é novidade, talvez as pessoas não achem esse conteúdo genérico. Mas uma vez que todo mundo estiver acostumado com inteligência artificial e os principais sites, né, as principais fontes, esse conteúdo vai ser genérico também. E a gente pode ver no conteúdo copy-paste de hoje em dia que, por exemplo, os canais do YouTube, né, que são só copy-paste do Reddit ou lista top 10, né, os canais que se destacam têm um toque do autor e os canais que são meio moscas, né, eles até rendem dinheiro, mas eles nascem rápido e morrem rápido, eles são realmente só copy-paste. Né? E até alguns canais que se destacam, tudo bem, pode até ter voz sintética, né? Pode até ser um robô narrando, mas às vezes ali tem um comentário, né? Depois de cada história do Reddit tem um comentário do autor, ou enfim, tem algum toque que tenha sido pensado pelo criador do canal mesmo, então não é assim uma fábrica de vídeos totalmente automática. E voltando aqui no assunto lista 10, né? Ainda não lançou o AI da Bing, mas ele já está bem encaminhado para ser lançado. E o ChatGPT também pode fornecer lista 10 se você quiser. Alguns resultados são de posts promovidos, né? Então, como aqueles primeiros resultados do Google, que são basicamente propagandas. Né? Então, você pode perguntar assim, quais são, sei lá, os top 10 modelos de fone de ouvido que o pessoal usa hoje em dia. E talvez não sejam realmente os top 10 mais vendidos ou com as melhores avaliações. Talvez alguns ali estejam no topo da lista porque a propaganda pagou para estar lá no topo da lista. Então, assim, você tem que ter o conhecimento sobre o que você está gerando naquela AI para conferir se aquilo ali é real. Né? E como eu falei também, uma vez que todo mundo estiver acostumado com elas, a lista vai parar de ser novidade. Então, se você pega uma lista de, sei lá, top séries, assim, mais sucesso no streaming também, é, você vai se diferenciar se você tiver um comentário seu por realmente ter assistido as séries, porque mesmo que o AI te dê uma opinião ou uma sinopse, uma vez que todo mundo estiver acostumado com aquilo, vai ser genérico. E eu acho que vai ser considerado genérico bem rápido, tá? Então, assim, hoje pode ser que alguém esteja consumindo muito conteúdo copy-paste assim de chat GPT, que não tem nada além do copy-paste, mas eu acho que a tendência é acontecer a mesma coisa que acontece com o copy-paste, né, de sites, como já era feito antes, às vezes até sem dar crédito, que é, uma vez que todo mundo conhece, os canais que vão se destacar são os canais que têm algum toque do autor, né, e que o conteúdo é conferido pelo autor para não reproduzir informações equivocadas. E eu não estou querendo subestimar aqui o conhecimento e a inteligência de quem assiste. Eu sei que muita gente já pensou nisso, já se deu conta disso, mas possivelmente algum desavisado aí caiu nesse marketing, né, de ganhe R$ 1.000 por dia só com copy-paste do chat GPT, pode tentar esse conteúdo, depois se pergunta por que não está ganhando R$ 1.000 por dia, né? E eu acho que é esse fenômeno das coisas se tornarem genéricas, isso acontece não só com inteligência artificial, acontece com tudo,
E eu sei que a inteligência artificial vai melhorar, mas, mais uma vez, conforme ela vai melhorar para todo mundo. Então, todo mundo vai estar acostumado com aquele tipo de conteúdo, então ele vai se tornar genérico, né? Uma vez que o campo, vamos dizer assim, se nivela, então aquilo que era novidade passa a ser genérico. Você sempre tem que estar à frente com o seu conhecimento, até mesmo para fazer prompts melhores na própria inteligência artificial. Você tem que ter conhecimento, tem que ter vocabulário, tem que saber sintetizar suas ideias para conversar com o serviço e aí gerar algo que seja diferente dos outros, tá? Então, até mesmo para fazer um prompt na inteligência artificial, eu considero que você tem que ter o seu conhecimento e o seu toque. Número 2, uma oportunidade de mercado que eu acho hype justificado. Então, atenção. Essas inteligências artificiais que estão chegando num nível impressionante agora, não digo no auge, porque a gente não sabe qual é o potencial infinito, acredito que ainda vai melhorar muito, mas estão chegando num nível que não dá para ignorar. Ok, elas são impressionantes, elas são inéditas, mas alguns empreendedores mais experientes já viram que a gente está num momento do ciclo de mercado que já aconteceu antes. Então vou dar um exemplo aqui com processador de texto e editor de imagem, tá, do tipo mais básico. Microsoft Word, Microsoft Paint. Não estou falando nem de Photoshop, estou falando de Paint. Houve uma época que eles eram novidades. Então, houve ali uma oportunidade de ensinar alguém a usar e receber por isso, e de fazer trabalhos muito básicos e receber por isso. Estou literalmente falando assim de usar word art ou clip art para fazer um logotipo para alguém e receber por isso. Hoje, olhando assim, parece até uma malandragem, né? Caraca, um negócio tão fácil, as pessoas estavam ganhando dinheiro. Mas, na época, era realmente uma demanda de mercado. Então, hoje, você pode estar vendo aí uma inteligência artificial muito fácil de usar, mas saiba que nesse momento tem alguém que não sabe usar. Então, você pode literalmente, assim, ganhar uma grana fazendo logotipos melhores, slogans melhores, designs melhores para algum pequeno negócio. E essa oportunidade de mercado vai durar até o momento que até esses pequenos comerciantes estiverem usando também, ou tiverem alguém, né, lá dentro da empresa, ou algum parente que vai ensinar eles a usar, e aí vai estar todo mundo usando, vai estar nivelado, né, e aí essa oportunidade vai se fechar. Quanto tempo até se fechar? Eu não sei, mas eu acredito que seja rápido, tá? Então é uma oportunidade que o hype é real e o hype é maior ainda também por todo mundo saber que a janela de tempo é pequena. Então, nesse exato momento, ela ainda está aberta, né? Não sei quanto tempo vai durar, mas é pouco. E seguindo nessa linha, você que tem um conhecimento de Photoshop, web design, que não é o suficiente para você ganhar, ou não foi o suficiente até hoje para você trabalhar com isso, talvez agora você consiga ganhar um dinheiro nessa janela de oportunidade que eu citei, porque você se coloca em vantagem sobre os que vão usar só a inteligência artificial e coloca quase em pé de igualdade com as pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado, né, de web design e Photoshop, porque você vai fazer o grosso do seu processo com a IA e vai fazer o retoque ou conferir se está tudo certo, né, com o conhecimento que você tem. Então, nessa janela de oportunidade que eu citei aí, você pode ter uma vantagem sobre os que só usam o básico. E uma prática de negócios antiga que está em alta também dentro dessa janela, né? Uma coisa que eu vi no canal do Max Mark, eu vou colocar até o link aí na descrição para dar o crédito, é você fazer 4 ou 5 desses trabalhos de upgrades, né? Seja de slogan ou logotipo, ou de fachada de loja, ou de panfleto. Você faz uns 4 ou 5 desses trabalhos de graça, né, na sua região. E aí você já tem um portfólio, porque quando você for buscar novos clientes, você já tem alguns exemplos de pessoas que receberam o seu serviço e estão satisfeitas. Nada de novo no mundo dos negócios, mas estamos nesse ponto do ciclo em que essas coisas estão se repetindo. Número 3, contras. Talvez possa resumir em um grande contra, né? Mas todo mundo sabe que desemprego é sempre um contra nesse tipo de revolução. Nesse caso, eu acho que ainda mais porque não vão haver novos cargos na mesma proporção em que cargos são eliminados. Então, o que eu queria falar aqui é relacionado a isso, mas não é exatamente isso, tá? Não é desemprego em si, mas a desvalorização das habilidades a nível pessoal. Então não é a questão de você não consegue ganhar dinheiro com aquilo necessariamente, mas a questão de ninguém olha para aquilo e aprecia, né? Então, muitas vezes está relacionado a dinheiro, né? Se você ganha dinheiro com alguma coisa, muita gente vai achar impressionante. Às vezes não a coisa em si que você faz, mas o fato de você ganhar muito dinheiro. Mas às vezes a pessoa sim aprecia algo, né, só pelo trabalho em si, só pela obra, né, como às vezes uma obra de arte que quem está olhando
não vai comprar, então não vai pagar nada para o artista, mas acha impressionante. E eu tô vendo uma desvalorização já das habilidades a nível pessoal, sem ter nada a ver com se aquilo é uma carreira ou não. Simplesmente porque existe uma tecnologia que já faz aquilo. Então é como se fosse assim, ninguém mais está impressionado com datilografia porque o computador faz melhor. Mas, número 3, alguns contras que eu acho que podem ser resumidos em um grande contra. Bom, a gente sabe que desemprego é sempre um contra nesse tipo de revolução, ainda mais nesse caso que eu acho que não haverão cargos, né, novos na medida que cargos são eliminados, então essa questão de readaptar acaba sendo para muita gente ilusão, né? Acaba sendo um discurso vazio. E também muito se fala em ética ao lançar as tecnologias e tal, mas no final das contas a gente sabe que tudo acaba sendo lançado de qualquer jeito. Então, o que eu queria abordar aqui não é exatamente o desemprego, mas a desvalorização das habilidades a nível pessoal. Porque às vezes alguma coisa é apreciada mesmo sem ser pelo dinheiro, né? Muitas vezes está atrelado ao dinheiro. Por exemplo, se você é um artista e faz alguma coisa e você ganha muito dinheiro pelo seu trabalho, às vezes tem as pessoas que realmente apreciam a obra de arte por si só, e tem muita gente que está impressionada pelo fato de você ganhar dinheiro, né? O fato de você ganhar dinheiro acaba alterando a percepção daquela pessoa sobre o seu trabalho. Então ela acaba apreciando é, a sua habilidade de ganhar com aquilo e às vezes não o trabalho em si. E o que eu tenho visto agora é a desvalorização da habilidade a nível pessoal. Então, assim, talvez hoje ninguém esteja impressionado com um datilografista porque, né, no computador a gente já digita e imprime, e é muito mais fácil. Mas ainda existe uma apreciação para relógios feitos à mão, né? Isso é um nicho de mercado. E eu tenho visto em comentários do Reddit, do YouTube, que inclusive é uma coisa bem tóxica, né? É uma coisa bem, assim, tem um preço psicológico alto a pagar por ficar lendo comentários, né? Então é uma coisa que você tem que fazer com moderação. E tem gente comemorando o desemprego dos artistas gráficos. Não uma projeção, mas uma realidade já. Falo de artistas que são comissionados para fazerem, por exemplo, designs de caneca ou camiseta, né? Vi o depoimento também de um artista que estava ponderando se saía da empresa ou não, porque ela está sendo obrigada a ceder o trabalho dela para o dataset da inteligência artificial da empresa, para que a IA então possa fazer outros trabalhos no estilo dela. E ela estava ponderando se sai da empresa logo, porque, né, moralmente não se sente bem fazendo isso, né, usando o próprio trabalho para desenvolver a máquina que vai tirar o cargo dela, ou se fica na empresa para daqui a pouco ser demitida e levar um pouco mais de dinheiro por ser demitida e não por se demitir, né? Então já é uma realidade, tem muita gente, infelizmente, comemorando isso. Muitos vão na linha de os artistas sempre se acharam demais por fazer uma coisa que é uma bobagem. Então que bom que eles estão sendo humilhados agora para entenderem o seu lugar, para abaixarem a bola, enfim. Nem preciso dizer, né, o quão horrível é esse pensamento. Tem outros que vão numa linha um pouco mais razoável, mas que eu queria entrar também nesse ponto, que é, assim, a artista de verdade faz pelo amor e não pelo dinheiro, e o mundo não te deve uma carreira. Realmente, o mundo não deve uma carreira, mas tem muitos artistas cujas alternativas são arte ou uma outra profissão que vai tomar todo o seu tempo e ele não vai poder fazer arte, ou pelo menos não naquele nível que ele faria, né? Então, assim, ele pode até amar a arte, mas se ele tiver um outro emprego full time, talvez ele não consiga desenvolver a arte naquele nível. E aí é aquele discurso, né? Imagine se fulano não tivesse sido um músico, né? Falando assim, de um grande gênio da música. Imagine se fulano não tivesse sido músico, o mundo teria perdido aquele talento. Aí outro fala, não, mas ele era tão genial que ele teria feito música de qualquer jeito. Talvez não. Talvez se ele tivesse sido obrigado a ser, sei lá, vendedor de cachorro-quente pelas circunstâncias, ele não teria desenvolvido o trabalho, né, de uma forma tão genial quanto desenvolveu e a gente teria perdido realmente um grande talento. E isso tem acontecido. Inclusive, também já vi alguns depoimentos no Reddit de gente já descartando a carreira porque já se sente obsoleto. Não só na questão financeira, mas assim, pô, outras pessoas vão, né? Elas têm uma ideia de conceito que elas querem algo ali para apreciar, seja comercial ou não, e então elas vão lá e vão, né, fazer um prompt na inteligência artificial ou, né, já tem algum artista que fez um prompt perfeito do que ela queria e aí pronto. Então o cara já não se sente apreciado e já desiste da carreira. Então nesse sentido a gente pode estar perdendo também grandes talentos.
né? Isso não é novidade, né? Vamos para o mundo da música, né? Então, com sintetizador, drum machine, etc., a gente já perdeu algumas interações, porque os projetos acabaram virando um projeto de uma cabeça só, né? De uma mente só. O instrumento que ele não toca ou ele não tem, ele vai fazer sinteticamente, seja, né, sintetizador ou drum machine, ou até mesmo literalmente colocando a notação musical ali no software, escolhendo um timbre para que aquilo seja executado e pronto, aquela parte está na música, ele não precisou chamar ninguém. E isso já acontece, mas já acontece também aquilo de não necessariamente da gente perder grandes talentos, mas talvez a gente ter perdido grandes junções, né? Você talvez fosse chamar um baterista e aquilo teria sido um início de uma grande banda e acabou não sendo, porque tudo foi feito sozinho. Então, são formas, né, de perder os talentos potenciais do mundo. Então, quando eu vejo os depoimentos, né, de pessoas falando que já antes de começar estão desistindo da carreira porque não se sentem úteis, né? Dá para ver pela tristeza do depoimento que vai além simplesmente da questão financeira, porque muitos têm até plano B, mas né, se sentem mal pelo seu talento não ser potencialmente apreciado no futuro. A mesma coisa acontece quando você deixa de ser chamado para um projeto, como eu citei de música, né? Você, por exemplo, um baterista. Estou citando baterista porque é o equipamento que é maior, é um trambolho. Muita gente não quer chamar até o último momento, né? Quando realmente vai precisar, né? Ou às vezes realmente não chama de jeito nenhum, já consegue programar tudo ali, né? Então, imagine você um baterista nunca mais ser chamado, né? Então, vai além, né? A desmotivação, assim, a tristeza vai além da comissão, né? Você se sente não apreciado como pessoa porque aquilo é praticamente parte da sua personalidade. É como se fosse a sua voz, né? É uma extensão sua. Tanto que muita gente a gente vê, identifica quem é o artista pelo estilo, identifica o músico, né, pelo som característico dele. Então aquilo é uma extensão da personalidade da pessoa que acaba sendo não mais apreciada e, como eu falei, esse contra que eu trouxe aqui não é necessariamente o desemprego, mas a desvalorização das habilidades, né, pessoais. Só inserindo aqui uma notícia que eu vi depois que eu gravei o vídeo, mas que ilustra bem o ponto de que não é só pelo dinheiro. Uma banda comissionou um artista para fazer a capa do álbum, ele fez o conceito, enviou, tudo tranquilo. A banda não ficou totalmente satisfeita com o conceito e, ao invés de conversar com ele para pedir para ele fazer as alterações, a banda foi no IA, gerou a imagem, fez o retoque e utilizou. E o cara fez algumas postagens, né, não xingando a banda nem nada, até porque ele sabe que a banda não é obrigada a usar o trabalho dele, mas fez algumas postagens demonstrando assim uma certa decepção. E claramente não é sobre o dinheiro, afinal de contas ele foi pago. Mas que a banda não quis nem se dar o trabalho de conversar com ele. Então, assim, isso mostra que as pessoas têm apreciação até o trabalho dos outros só até a página 2, vamos dizer assim. Se for dar trabalho a elas, então não vale a pena. E tudo bem, ninguém realmente é obrigado a utilizar e valorizar o trabalho do outro, né? O que importa muitas vezes é o resultado. Mas tem muita gente, né, que não é a maioria ainda, pelo que eu vejo nos comentários, mas que daqui a algumas gerações, ou talvez uma ou duas gerações só, daqui a esse tempo, pode ser que sejam maioria, que são as pessoas que nem o relógio artesanal elas apreciariam, né? Então o equivalente disso no mundo da arte e da música é que não importa nada do artista, não importa imaginar aquele artista compondo, ver se você se identifica, não. O que importa é o resultado, né? E como eu falei, não é a maioria, mas pode ser que no futuro seja. E aí nesse caso não haveria espaço nem para o relógio artesanal, ou seja, não haveria nenhum nicho de pessoas criativas humanas que seriam valorizadas. E número 4, os prós. Como eu falei no início do vídeo, os prós são um pouco mais genéricos. Eu queria terminar o vídeo com prós também, para que ninguém saia daqui deprimido ou furioso, né? Caso ache que eu tenha falado um monte de bobagem até agora. Apesar de que se a pessoa acha que eu falei um monte de bobagem, provavelmente ela já comentou tudo ali, xingando e tal, e saiu do vídeo. Mas pra gente não terminar o vídeo em baixa, eu queria falar de alguns prós. Os prós são mais genéricos, né? Então eu penso assim, pô, imagina, né, a inteligência artificial gerenciando o trânsito, eu não preciso mais me preocupar com um bêbado ou uma pessoa no celular, né, causando um acidente. Não necessariamente com carros 100% autônomos, mas com trânsito gerenciado suficientemente a ponto da gente não se preocupar mais com esse tipo de motorista, é, ajudando na cura de doenças, né? Já existem tecnologias
né, que ajudam a diminuir os erros de diagnóstico em 10%. Já vi uma também que detecta o câncer antes do olho humano, né? Então detecta o câncer ainda no estágio mais inicial, né? Assim, penso nessas coisas e claro que eu gostaria de viver esse futuro. Mas, voltando um pouco ao nosso tema, né, de criatividade, também existe um potencial aí. Eu vejo até mesmo as IAs destravando a criatividade dos artistas e dos criadores que eu citei antes como grandes perdedores nessa história. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu não fiz ainda, mas poderia fazer, pegar uma lista de trabalhos meus, no caso textos, jogar num chat GPT da vida e fazer ele continuar a lista, para ver se eu tenho interesse em desenvolver alguma daquelas ideias. Então já vai ser ao meu estilo, né? Porque eu dei o contexto de tudo que eu já fiz. E aí eu vejo se eu tenho interesse em continuar algumas das ideias que ele me dá, né? Desenvolver, continuar, enfim. Isso pode ser feito também para imagens. No caso, o artista baixa o software open source, né? Do machine learning, e ele treina aquilo só com trabalhos dele mesmo. Ou trabalhos dele mesmo e mais alguns que ele queira incorporar alguns elementos e tal, mas ali fica um negócio bem customizado para continuar o fluxo de trabalho daquela pessoa. E acaba que ela tem o poder, né? Eu citei a empresa que estava obrigando o artista a alimentar a IA deles e daqui a pouco ela ia perder o emprego, mas o artista que restar, né, que eu acho que muitos realmente vão acabar perdendo o emprego, mas os artistas que restarem podem usar isso para aumentarem seu próprio fluxo de trabalho. E acaba que num fenômeno um pouco irônico, como a arte muito colocada no cabresto do mercado, vamos dizer assim, né, que tem que agradar o padrão do mercado, como essa arte vai ter sido majoritariamente tomada pela IA, o artista que restar, ele vai ter a liberdade para fazer algo totalmente, né, para satisfação pessoal. Então, ao fazer algo totalmente único e diferente do que tem a restrição de mercado, ele pode se destacar no mercado, ironicamente, justamente por sair da repetitividade da indústria, né? Por sair da mesmice da indústria. Então, os artistas que restarem, eu acredito que vão ter mais liberdade. Tem até um vídeo que mais ou menos concorda com essa tese. Eu não lembro agora o nome do autor, mas eu vou colocar aí o link na descrição também. E, né, então, assim, ironicamente, uma ferramenta que vai fazer muitos artistas perderem a carreira também pode ajudar os artistas que restarem a serem mais livres. E caso estejam sendo ainda comissionados pelo mercado, né, eles podem adiantar ou facilitar o fluxo de trabalho deles. Então é isso aí, pessoal. Como eu disse no início, eu tô pessimista, eu acredito no pior, mas eu ainda torço pelo melhor. E o simples fato de torcer significa que eu não tô 100% certo do pior, né? Senão eu nem perderia tempo e energia torcendo pelo melhor, né? Porque seria algo ainda mais impossível do que um milagre, então eu não ia perder tempo com isso. Eu tô 98,75% pessimista de que vai dar bem errado, mais 1,25% ainda otimista, né? E espero que esse 1,25% se concretize num futuro melhor. Eu citei alguns vídeos que eu vou colocar na descrição, vou colocar outros também que eu acho elucidantes sobre o assunto. Vou tentar fugir um pouco de colocar qualquer link assim de coisa polarizante, né? Nem para o fear mongering, né? Que é assim a tática do medo para colocar você contra, né? As empresas logo de cara. E nem os que falam que tá tudo certo, não tem, não, isso aí é bobagem sua, essa preocupação para tentar fazer você uma pessoa passiva que aceita tudo. Não vou tentar não colocar nada disso. Vou colocar alguns vídeos que eu acho que até me ajudaram a me preocupar um pouco menos, mas manter a preocupação no nível saudável. Então eu vou colocar isso aí na descrição. Espero que tenham curtido. E é isso aí, até a próxima. O canal não é sobre isso, tá? Então, se você encontrou meu canal com esse vídeo, o canal não tem nada a ver com isso. Mas é isso aí, tamo junto e até a próxima. Falou!